A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos ler a palavra de Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Hoje nós estudaremos o estudo sobre o livro do profeta Jonas. Hoje vai estar sendo falado assim, uma introdução, a visão geral sobre o livro, e a partir da próxima semana, se o Senhor permitir, iremos estudar cada capítulo do livro e as mensagens neles contidas, amém? Então vamos estudar a palavra de Deus. Acharam? Jonas capítulo 1, vamos ler do 1 ao 3, amém? Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Pai eterno, amado e poderoso, pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe nossos pecados. Senhor, pedimos que o Senhor venha nos ensinar a Tua palavra nesta noite. Pedimos que o Senhor venha nos alimentar, que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo. Oh Deus vivo, eterno e poderoso, fala conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso espírito para recebermos os Teus ensinamentos, Pai. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Jonas foi um profeta que ele alcançou sucesso no seu ministério, mas não ficou satisfeito com o que alcançou. Ele alcançou o que todo pregador quer, né? Ganhou uma multidão para Deus. Fez com que uma cidade inteira se convertesse ao Senhor através da sua pregação. Mas mesmo tudo isso acontecendo, ele não ficou feliz, a ponto de desejar a sua morte, porque isso aconteceu. Uma cidade inteira ter se convertido. Então nós vamos estar estudando sobre esse livro, desse profeta, que teve sucesso no seu ministério, mas não ficou feliz com o seu ministério, e vamos tirar lições para aplicarmos em nossas vidas, através dos ensinamentos desse livro, amém? Então peço, irmãos, fiquem atentos, e que nos próximos dias, nas próximas quartas-feiras, venham aprender a palavra de Deus. Amém? Vamos caminhar então. O profeta Jonas. A palavra-chave do livro do profeta Jonas é compaixão. Amém? Nesse livro nós vemos como Deus manifesta a compaixão dele com os pecadores, para com os pecadores, e até mesmo manifesta a sua compaixão para com um servo desobediente. Deus é compassivo, Ele sempre quer nos dar mais uma chance, Ele sempre estende as mãos para nós. Essa é a palavra-chave do livro. Então, a divisão histórica da Bíblia. Vamos entender um pouquinho sobre a divisão histórica. A divisão histórica é a seguinte, ó. Os 5 primeiros livros é chamado de lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Depois vem 12 livros, que são chamados de livros históricos. Vai de Josué até Esther. Depois tem mais 5 livros, que são chamados de livros poéticos ou de poesia. Vai de Provérbios até Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Depois vem os profetas maiores, Jeremias, Isaías, Lamentações, Ezequiel e Daniel, né? De Jeremias a Daniel, os profetas maiores. Aí depois vem a parte dos profetas menores, são 12 livros. Vai de Oséias até Malaquias. Então o livro de Jonas se encontra nessa divisão da Bíblia Sagrada. No livro dos profetas, na parte dos profetas menores. Mas o fato de serem chamados de profetas menores não significa que eles são inferiores a esses grandes profetas, como Jeremias, Ezequiel e Isaías. Não é relação à pessoa, é relacionada ao tamanho do livro. Jonas tem apenas 4 capítulos. Isaías tem 66 capítulos. Então, por isso, são chamados esses daqui de profetas maiores por causa do tamanho do livro deles, esses daqui de profetas menores por causa do tamanho do livro deles. Amém? No Novo Testamento, a título de conhecimento, também existe uma divisão. Existe os livros que falam da biografia de Jesus, são os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o livro histórico, que conta a história da igreja, ali no princípio da igreja, que é o livro de Atos. Depois as cartas paulinas, são 13 cartas, que vai da carta aos Romanos até a carta de Filemão. Depois vem as cartas gerais, que são 8 cartas, vai da carta aos Hebreus até a carta de Judas. E por último, o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Amém? Entenderam um pouquinho sobre a divisão da Bíblia? Nós vamos estar falando então sobre o livro de Jonas, que está na parte dos profetas menores. Então, o autor e a data do livro, ou a data em que ocorreu a história, o contexto histórico desse livro. Então, autor e data, seu nome significa pomba, Jonas significa pomba. Ele é filho de Amitai, está no versículo 1 do livro, capítulo 1. Ele é de Gat-Hefer, que é a cidade próxima de Nazaré, na Galileia. Proclamador da graça de Deus para o reino do norte de Israel. Aqui nós temos que entender que o reino de Israel, após a morte de Salomão, e com a ocasião de seu filho Roboão ter assumido o trono, seu filho fez coisas que não agradaram o povo, foi muito rígido, duro com o povo. Acabou que houve uma divisão no reino, algo que já tinha sido até falado pelo próprio Deus, que ia acontecer por causa dos pecados de Salomão. O reino foi dividido. 10 tribos ficou com o reino do norte, conhecido como Israel, capital Samaria, e 2 tribos ficou com o reino do sul, conhecido como Judá, capital Jerusalém. Amém? Estão entendendo? Então Jonas, ele foi profeta do reino do norte, lá nas 10 tribos. Ele profetizou lá. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, 790 e 749 a.C. Foi dia de grande prosperidade, mas que o povo estava em pecado contra Deus também. Estava pecando muito contra Deus. Abra aí, 2 Reis, capítulo 24 e 23. A gente aprendeu um pouquinho. 2 Reis, capítulo 24, versículo 23. Vai falar sobre esse rei e o profeta. Quer ver? 2 Reis, capítulo 14. 2 Reis, capítulo 14, do 24, do 23 ao 25. Diz assim,
No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, que era de Gat-Efer. Então, Jonas profetizou na época desse rei, Jeroboão II, né? Mas o povo estava praticando a idolatria. Então, o resumo do livro, podemos assim dizer, o resumo do livro, depois tem que abaixar um pouquinho o datashow vai ter que abaixar um pouquinho, depois. Resumo do livro. Então, Jonas, no capítulo 1, nós temos, ele fala sobre, no capítulo 1 de Jonas, Deus chama Jonas para pregar ao povo de Nínive. Jonas foge num barco, surge uma tempestade que ameaça afundar o barco. Jonas confessa que ele é o responsável pela tempestade, ele estava fugindo de Deus. Ele é jogado para fora do barco e engolido por um grande peixe. No capítulo 2, Jonas se arrepende, o Senhor ouve suas súplicas e o liberta da barriga do grande peixe. No capítulo 3, Deus novamente chama Jonas para pregar. Dá mais uma chance a ele, não é isso? Deus novamente chama Jonas para pregar em Nínive. Jonas vai para Nínive e profetiza sobre a destruição do povo. O povo responde com jejum e humildade, e o Senhor revoga o castigo. 4. No capítulo 4, Jonas fica furioso com a decisão de Deus, que ele queria que o povo fosse destruído, que era um povo muito cruel, atacou o povo dele, cometeu atrocidades no povo com o povo de Jonas, né? Ali Israel. Então Jonas queria que eles fossem destruídos mesmo, mas Deus decidiu perdoar porque eles se converteram. Então Jonas fica furioso com a decisão do Senhor de mostrar misericórdia ao povo. O Senhor ensina a Jonas a respeito de seu interesse pela salvação do povo de Nínive. Então Deus vai falar que queria salvar aquele povo, tinha interesse em salvar aquele povo, embora fosse um povo cruel, pecador. Nós vamos aprender muito sobre isso, amém? Nós estivermos falando mais profundamente sobre esse capítulo 4, essa conversa de Deus com Jonas, né, essa decisão de Deus. Então aqui nós podemos ver um mapa, né, um mapa antigo da época de Jonas. Olha só, vocês estão vendo aqui é Nínive, tá dando para ler? Não dá não, né? Tá muito... Aqui é Nínive, ó. Jonas estava aqui, ó, Porto de Jope. Deus deu a ordem para ele pregar aqui em Nínive, para que o povo se convertesse. O que ele faz? Entra, Jonas, Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros de Jope. Ele pega o barco para ir para Tarsis, aqui, ó, a cerca de 3.000 quilômetros. Ao contrário de onde ele tinha que ir. Ele tinha que ir para cá, ele pega o barco para ir para cá, tentando fugir da vontade de Deus. Está entendendo? Só que Deus tem o controle de tudo e tem meios dele fazer entrarmos na vontade dele, né? Se você tiver um chamado específico de Deus, Deus quer fazer algo através de você, você vai conseguir fugir desse chamado de Deus? Irmão, Deus vai fazer de tudo para que você entre nesse chamado, para que você cumpra o seu chamado. Nem que seja no último dia da sua vida, né? Como aconteceu com Sansão, né? Sansão tentou muito fugir do chamado de Deus para a vida dele. Mas no último dia da vida dele, ele destruiu mais inimigos de Israel do que quando ele estava vivo. A Bíblia fala sobre isso, né? Ele cumpriu o chamado dele. Poderia cumprir de uma forma bem melhor, né? Sendo abençoado por Deus, alegre, por ter seu chamado.
mas infelizmente teve que ser preso, ficar cego, ser humilhado pelo inimigo, para entender o que Deus tinha para fazer através de sua vida. Então aqui, ó, não fuja do projeto de Deus para a sua vida. Ele tem que ir para cá, decide ir para lá, no meio do caminho, né? Por ali Deus para ele. Ele dá um jeito de segurar o homem, né? Entenderam aqui, irmão? Grato? Posso passar? Alguma dúvida até aqui? Versículo-chave do livro de Jonas, esse aqui. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Há um livro que termina com ponto de interrogação, né? Deus fazendo uma pergunta. Será que Deus não teria misericórdia daquele povo? Estavam cegos espiritualmente, não tinham a noção do pecado que estavam cometendo, não tinha noção de Deus, não tinha conhecimento de Deus. Será que Deus não teria misericórdia daquele povo? Isso serve para nós hoje, aprendermos sobre isso, com relação às pessoas que estão no pecado, com relação às pessoas que não estão na igreja, que não servem a Deus. Só dar um spoiler aqui já na mensagem, quando falarmos sobre esse capítulo. Isso nos ensina que nós não temos que estar felizes com a destruição dos pecadores, com o mal que acontece, que as pessoas fazem coisas erradas. Nós temos que trazer para a nossa atualidade a mensagem de Jonas para a nossa realidade. Tem gente que fica feliz quando um ladrão morre. Já viram falar isso? CPF cancelado. E tem gente, e o crente fica feliz com isso também. Mais um que vai para o inferno, mais um que CPF cancelado. Biblicamente, nós que aprendemos com a Bíblia, né? Embora sejamos seres humanos, queiramos que eles sejam punidos, né? Isso às vezes dá vontade de ver os mortos mesmo por causa das maldades que eles fazem. Mas nós que temos o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, nós podemos ficar felizes quando algo de ruim acontece a essas pessoas. Entenda, irmão, a igreja anda na contramão, muitas vezes, da sociedade. A sociedade vai para um caminho, a gente vai para o outro. A sociedade quer ver morto. A igreja tem que querer ver como, irmão? Salvo, transformado pelo poder de Deus. Porque nós acreditamos que as pessoas podem ser transformadas. Nós acreditamos que um traficante que hoje está com um fuzil na mão, amanhã pode estar com a Bíblia na mão, se tornando uma boa pessoa para a sociedade, fazer o bem à sociedade. Nós acreditamos que um jovem que hoje está nas drogas, que um jovem que está praticando crime, ele pode ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho e se tornar um grande pai de família, que vai abençoar sua esposa, abençoar seus filhos, e fazer o bem à sociedade. Fala-se muito hoje na sociedade sobre ressocialização, não é isso? Ressocialização do criminoso, do presidiário, tudo. Mas na realidade, irmão, muitos não acreditam em nada disso. Falam só por falar, para ter ibope, para ficar bem com a mídia, ficar bem com o povo, né? Mas na realidade não acreditam nisso. Estão nem aí para as pessoas. Mas nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos que isso pode acontecer. Nós acreditamos que as pessoas podem ser ressocializadas. Nós acreditamos que quem hoje está praticando mal pode se tornar uma pessoa de bem. Então, no livro do profeta Jonas, a mensagem do livro do profeta Jonas nos ensina sobre isso. É alguém brigando com Deus porque Deus quer salvar e ele queria ver morto. E Deus salva. Mostra para ele o interesse dele na salvação das pessoas. Está entendendo, meus irmãos, até aqui? Alguma dúvida aqui? Nós vamos falar muito mais sobre isso nas lições
os próximos dias. Por isso é o versículo-chave. É só o livro de Jonas. O livro de Jonas distingue-se dos demais livros do Velho Testamento por ser o único a concentrar-se exclusivamente em torno de uma nação gentílica, né? A mensagem do livro de Jonas não é voltada para Israel, é voltada para uma nação gentílica que atacava Israel, entendeu? Jesus afirmou a historicidade deste livro. Mateus 12, 39 e 41. Jesus confirma a mensagem desse livro. Vamos lá em Mateus 12. Abram aí suas Bíblias. Abra a Bíblia, irmão. Tem que Bíblia. Mateus 12, 39 e 41. Acharam? Diz assim: mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre. Essa tradução aqui diz baleia, mas não é a melhor tradução. A tradução correta seria grande peixe. Na de vocês está assim? A tradução seria no ventre do grande peixe. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele diz: os ninivitas surgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então Jesus citou o livro de Jonas, confirmando a história, a veracidade do livro de Jonas. Entendeu? O próprio Jesus fala sobre ele. De modo que a mente espiritual jamais poderá questionar, né, a autoridade do livro de Jonas. Nota, ó, a palavra peixe, erroneamente interpretado por alguns como baleia, significa, na verdade, grande peixe ou monstro marinho. Nos oceanos há peixes com tamanho suficiente para engolir um ser humano. Há pouco tempo atrás nós vimos um surfista, se não me engano era um surfista que foi engolido pela baleia de barco, né? Ela levantou, se alimentando, ele estava na direção, foi engolido, mas depois cuspiu ele novamente, lançou fora, né? Conseguiu sair, mas engoliu. Já viram vídeos quando a baleia de barco sobe se alimentando, o bocão que ela abre? Aquilo ali é suficiente para engolir uma pessoa. Então, não é a história da carochinha, fala que Jonas foi engolido por um grande peixe. Existem animais marinhos, né? Peixes com tamanho suficiente para engolir um ser humano. Amém? Alguma dúvida até aqui, irmão? Há quem diga que, na realidade, isso seria uma parábola, uma fábula. Mas nós, tem muitos estudiosos, teólogos que acreditam que realmente foi um grande peixe. E, ainda que fosse uma parábola, na realidade temos que nos atentar ao ensinamento que está sendo passado ali. Não é entrar em discussão sobre se foi um grande peixe ou não, mas procurar entender o ensinamento que está sendo passado ali, através dessa história que está sendo contada. Amém? Então, algumas lições no livro de Jonas, de uma forma geral. Clamar contra Nínive significava, literalmente, colocar o pescoço na guilhotina. Os ninivitas, do ponto de vista humano, jamais aceitariam ser acusados por seus pecados. Quem olhasse para esse povo, humanamente falando, jamais, imaginar que eles aceitariam ser acusados por seus pecados. Eram pessoas cruéis, maldosas mesmo, não tinha pena. Quando invadia um outro território, não tinha pena das pessoas. É por isso que Jonas estava com raiva deles, e é por isso que Jonas fugiu para não pregar para eles, porque sabia que Deus poderia salvá-los. Então, já como Deus pode acontecer de Deus salvar, então não vou pregar para eles, vou
para outro lugar. Não é isso? Com medo e também com a intenção de para Deus não salvar, mas quem vai contra a vontade de Deus? Então, muitas vezes o nosso comissionamento chamado implica em risco de vida. Você está disposto a fugir ou a obedecer? Né? Poderia ser um risco de vida também. Vou pregar para um povo cruel. Se esse povo não aceitar minha pregação, falar que não estou praticando pecado nenhum e querer me matar ainda, o que eu vou fazer? Nós vemos quando Jesus chamou ali, quando Jesus, na ocasião da conversão do apóstolo Paulo, né, que ele fica cego, aí vai ficar numa casa, aí Deus levanta um profeta para ir até ele. Se não me engano é Ananias, confirma aí para mim. Ananias levantou para ir falar com ele, ir lá curá-lo, né, e falar o propósito que Jesus tinha na vida de Paulo. O que Ananias fez? Ficou com medo, não é isso? Porque, Senhor, eu ouço a história desse homem, né? Ele está com permissão para perseguir a igreja. Ele ficou com medo. Agora, como que eu vou falar? Como está com permissão para perseguir a igreja? Para prender os fiéis? E aí, o que eu vou fazer agora? Mas Ananias, ele sabia quem estava mandando ele fazer. Ele conhecia quem estava dando a ordem. E por ter certeza que era o Senhor Jesus Cristo, ele foi. Não é isso? Pregou, profetizou, curou Paulo, e Paulo se tornou um grande apóstolo. Não é isso? Que escreveu várias cartas aí que estão na Bíblia Sagrada. Então, agora se ele se acovarda e não vai, Deus ia enviar outra, mas ele ia deixar de fazer uma grande obra para Deus. Não é isso? Então, você está disposto a fugir ou a obedecer? Às vezes colocamos em risco a nossa própria vida. Às vezes, irmãos, abrirmos mão de nossos sonhos. Às vezes temos que abrir mão de projetos para fazer a vontade de Deus, né? Às vezes a gente quer estar em algum lugar, mas tem que estar em outro que Deus mandou. Não é isso? Mas o melhor é fazer a vontade de Deus, porque Ele conhece o nosso amanhã e nós não. E Ele sabe o que Ele tem para nós. Você pode glorificar o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Alguma dúvida, irmãos? Pergunta a fazer? Podemos forçar uma reinterpretação ou releitura da revelação de Deus para nós. Sabia que muitas vezes nós fazemos isso? Tentamos forçar, né, uma releitura do que Deus nos mandou fazer. Quer ver? Olha só. No caso, o fato de Jonas haver achado o navio que foi para Tarso, encontrar lugar para si e ter condições de pagar passagem, poderia ser interpretado como uma mudança da vontade de Deus para a vida do profeta. Cuidado, a vontade de Deus é imutável. Ele fica preocupado e de repente acha um navio que vai para Tarso. É de Deus. De repente, aí tem condições de pagar a passagem. Deus está me dando condições de pagar a passagem ainda. Não é isso? Mas encontrou um lugar no navio. Então, aí ele falou, tudo está dando certo, é Deus no negócio, Deus mudou o plano dele. Quando na realidade tudo estava fora do projeto de Deus. Estão entendendo, irmão? Às vezes algumas coisas vão acontecer em nossas vidas, nós estando fora da vontade de Deus, aí pensamos que Deus está no negócio, não está não, irmão. Se Ele deu uma ordem e você está agindo completamente contrário a essa ordem, e mesmo assim alguma coisa de bom acontece, não significa que Deus está te abençoando, não. Às vezes é o inimigo que está colocando na tua vida para você ir muito longe mesmo da vontade de Deus. E não cumprir a vontade de Deus e sofrer o juízo de Deus. Às vezes o inimigo está colocando a distração na tua vida, para que você não viva o que Deus tem para você. E você está pensando que Deus está no negócio quando não está. Tem muita gente, irmão, muita gente que está vivendo no pecado, está vivendo fora da vontade de Deus, só porque está acontecendo alguma coisa boa, está pensando que Deus está no negócio.
quando Deus não está. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe qual é a ordem de Deus para a vida dele. E se Deus deu a ordem, não muda. Ele não muda, é imutável com relação à ordem dele para nossas vidas, com relação ao nosso chamado. Tem gente que faz coisa errada, acontece algo bom, Deus está no negócio. É igual a amante, está com o homem lá, aí o homem larga a mulher de casa para ficar com ela. É de Deus, ó. Chega, largou a mulher dele, agora vai casar comigo. Aí pensa que Deus está no negócio. Está nada, vai entrar em vento. Vai entrar em vento. A princípio, irmão, pode ser mil maravilhas, né? Aquela lua de mel. Mas mais cedo ou mais tarde vai colher o fruto disso. Não adianta. Porque Deus não abençoa. Deus não abençoa. Deus nunca destrói uma família para construir outra. Olha só, Deus destrói uma família para construir outra, irmão. Fala aí, meu irmão. Pois, irmão. Deus faria uma coisa dessa? Ele mesmo fala essa palavra, que Deus uniu, não separe o homem. Então ele vai separar. Se ele dá uma ordem para o homem, mas ele mesmo vai separar. Não, eu sou Deus, eu faço. Quando ele dá a ordem para o homem, ele mostra como é o caráter dele. Ele mostra que ele age assim, e espera que nós espera de nós agirmos assim também. Então, o fato de agirmos contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus, e coisas boas acontecerem em nossas vidas, não significa que Deus está no negócio. Não significa que Deus está abençoando. O fato de Jonas encontrar um barco para Tarsis, ter lugar no barco para ele e ter condições de pagar a passagem, não significava que ele estava na vontade de Deus, não significava que Deus tinha mudado o plano dele, o projeto dele para a vida de Jonas. Tinha mudado a ordem dele. Estão entendendo até aqui, meus irmãos? Alguma palavra, alguma pergunta? Então, cuidado, a vontade de Deus é imutável. A vontade de Deus é imutável. A vontade, presta atenção, guarde essa palavra, a vontade. O que é imutável? A vontade de Deus, amém? O nosso pecado sempre traz consequências sobre outras pessoas, aprendemos isso também no livro de Jonas. Muitas vezes, nosso pecado sempre traz consequências sobre outras pessoas, muitas vezes que nada tem a ver com o peixe. Quanto prejuízo houve para os marinheiros daquele navio? Tudo por causa de Jonas, né? Ele está no navio indo para Tarsis, aí vem o vendaval, o mar fica revolto e fica ali ondas enormes, estão quase afundando, aí joga tudo que tinha ali de peso, né? Os bens, tudo no mar para poder aliviar o peso. Quanto prejuízo tiveram aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam no barco? Por causa de quem? De Jonas, que estava no pecado, estava fora da vontade de Deus. Tudo por causa de Jonas. Cuidado. Você pode causar muitos prejuízos financeiros, morais e espirituais a muitas pessoas por causa de suas escolhas e atitudes obstinadas. Pessoas que querem viver uma vida de pecado afetam outras pessoas, prejudicam outras pessoas. Um homem que quer viver uma vida no pecado, no adultério, no engano, no roubo, vai afetar a vida de outras pessoas, afeta a sua família, afeta às vezes sócios, afeta colegas de trabalho, afeta muitas pessoas por querer viver uma vida errada. A esposa, quer viver uma vida de pecado, acaba afetando a sua família e várias outras pessoas. Tudo que nós fazemos gera consequências, irmão. E viver uma vida de pecado gera consequências ruins e impacta vidas de outras pessoas. Famílias desestruturadas porque muitos pais querem viver uma vida de pecado, uma vida longe da vontade de Deus. Por que muitos jovens estão hoje nas drogas? Por que muitos jovens estão presos hoje? Porque lares desestruturados por causa de pais que querem viver longe da vontade de Deus. E afeta suas famílias, destrói seus lares.
se separam. Isso vai ter um enorme impacto na vida dos filhos, transtornos psicológicos, tudo por causa de famílias desestruturadas, porque decidiram viver vidas erradas. É muito triste, irmão. Muito triste mesmo. Você veio ali, outro dia eu passei com a minha esposa no carro, de carro ali em frente ao complexo penitenciário ali de Bangu, uma fila enorme, enorme de pessoas para visitar os prisioneiros lá. E muitos assim, visivelmente, irmão, muitos visivelmente até. A gente sabe como que os crentes se vestem, né? Ainda mais essas irmãs que visitam os presídios, essas irmãs de igrejas mais conservadoras, a gente olha assim, identifica ali, é crente ali, ó, mas é uma crente visitando ali seus filhos. Não é culpa do crente, mas às vezes são lares desestruturados. Às vezes é um pai que não respeitou ali a família e abandonou o lar, tá entendendo? Aí deixou o filho para a mãe criar sozinha. Tá entendendo? Embora seja uma mulher de Deus, irmão, a presença do pai é muito importante dentro do lar para manter o respeito, o equilíbrio. Aí cresce o filho, aí a mãe tem que trabalhar para sustentar a família, não é isso? Para sustentar o filho fica sozinho em casa, aí vai andar com mais companhias, aí daqui a pouco está seguindo esses caminhos errados. Aí você vai ver, né, a raiz de muitos que estão lá na cadeia hoje são lares desestruturados. Que alguém decidiu viver no erro, viver no pecado. Então tudo o que nós fazemos de ruim, de pecado, prejudica outras pessoas. Como tudo que nós fazemos de bom também ajuda outras pessoas, abençoa outras pessoas. Amém, irmãos? Estão entendendo até aqui? Então não seja como Jonas, não é isso? Quer viver fora da vontade de Deus, ainda prejudica outras pessoas. Quase que aqueles homens morreram por causa de um pecador ali no barco. Jonas pregou anunciando o peso da mão do Senhor sobre Nínive. Aliás, era o seu desejo ver tal fato acontecer. Ele prega sobre o peso de Deus, né? O juízo de Deus sobre Nínive. Ele queria ver aquilo acontecer. Mas sua pregação teve outro efeito: a conversão da cidade. Podemos pregar com a intenção errada, mas os planos do Senhor é que irão concretizar-se. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor não volta vazia, ela tem o seu efeito. Jonas queria que Deus descesse com juízo mesmo, mas Deus queria salvar. Amém? Preste atenção, irmão. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Eu falei aqui, em muitas profecias, Deus anuncia juízo, anuncia de morte. Mas a vontade de Deus não é que aconteça o juízo, não é que aconteça a morte. A vontade de Deus é a conversão. Então o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Amém, igreja? Olha só, você vai ver muitas profecias na Bíblia Sagrada, Deus falando sobre juízo, sobre invasão, mas na realidade não era isso que Deus queria. O que Deus queria era que o povo se convertesse. Quando Deus dá uma mensagem de juízo, irmão, não significa que Ele quer que isso se cumpra, não. Na realidade, o que Ele quer é que a pessoa se converta, saia do erro. Essa é a intenção de Deus. Essa é a intenção que deve prevalecer, amém? Porque embora Deus tenha dado, embora Deus dê ou passe uma mensagem de juízo, fala, eu vou matar, né? Na Bíblia Sagrada também falava sobre isso, Deus mata, irmão. A Bíblia fala isso, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, amém? Cabe a nós aceitarmos ou não. Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Aí Deus muitas vezes envia uma mensagem de juízo. A intenção dele é que a pessoa se converta. Então, uma vez que a pessoa se converta, ele volta atrás no seu juízo. Está entendendo? A Bíblia diz que Deus se arrepende do mal. Esse se arrepender do mal não significa que ele peca, né? Porque se arrepende é quem peca, não é isso? Aí na realidade a tradução não está muito boa. Na realidade,
Deus volta atrás com relação ao mal que ele disse que iria fazer. Então, quando Deus fala que vai fazer o mal e a pessoa se converte, ele volta atrás. Ele volta a abençoar a pessoa novamente. Ele volta a ter comunhão com Deus novamente. É como um pai que diz: olha, se você não fizer isso, eu vou te corrigir. Ou melhor, se você fizer isso, eu vou te corrigir. Mas o filho decidiu não fazer. O que o pai vai fazer? Vai se alegrar com a atitude desse filho, não é isso? Não é isso? Vai se alegrar, vai ficar bem com o filho, vai manter a comunhão com o filho. Então, quando Deus dá uma mensagem de juízo, a intenção dele não é fazer o que ele está falando que vai fazer, aplicar o juízo. A intenção dele é que a pessoa se converta do seu mau caminho. A intenção dele é que a pessoa saia do seu erro e busque uma comunhão com Deus. Estão entendendo até aqui, irmãos? Essa era a intenção, a mensagem que Deus deu para Jonas. Era ele pregar, mas o povo se converter. Mas Jonas quer que se cumpra o que Deus está falando que vai fazer, que é o juízo. Então, ó, este livro faz transbordar a beleza da compaixão do nosso Deus. Preste atenção como funciona a compaixão de Deus. Ele teve compaixão dos marinheiros, preservando-lhes a vida e revelando-se a eles. Teve compaixão de Jonas, preservando sua vida no ventre do peixe, dando-lhe uma segunda oportunidade e abençoando sua pregação. Teve compaixão dos ninivitas, levando-os a experimentar grande arrependimento. E novamente teve compaixão de Jonas, preconceituoso, egoísta e insensato, revelando-lhe a realidade do seu coração, a extensão do seu amor. Aleluia. De fato, o nosso Deus é compassivo. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por isso? Ele tem compaixão de nós. Ele sempre está pronto a nos dar mais uma chance. Ele sempre está pronto a dar mais uma chance ao pecador. Nós julgamos, nós queremos ver a pessoa morta, nós queremos ver a pessoa mais na casa de Deus. Se pudéssemos, lançávamos lá fora. Sai daqui que não pode fazer parte do nosso meio. Mas Deus sempre dá mais uma chance. Aleluia. Deus sempre está com o braço estendido para nós. Sabe por quê, irmão? Porque nós só olhamos o pecado dos outros, nós nunca olhamos os nossos pecados. Ou melhor, dificilmente olhamos nossos pecados. Nós estamos dispostos a falar do cisco que está no olho do irmão, mas não estamos dispostos a tirar a trave que está em nossos olhos. Está entendendo? Porque nós também pecamos, nós também erramos, mas só sabemos muitas vezes apontar o erro dos outros. Amém? Um dia eu vi um pregador falando assim: se nós fôssemos ser julgados pelos pensamentos que tivemos hoje, nós já estaríamos no inferno. Só pelos pensamentos que nós tivéssemos hoje, se fôssemos ser julgados por eles, por causa deles, nós estaríamos no inferno. Isso é verdade. Porque a gente, como servo de Deus, muitas vezes pensamos cada coisa, quando não fazemos, ainda mais contra o nosso próximo. Mas Deus revela na sua palavra que a intenção dele é salvar. Deus revela que ele é misericordioso e que está sempre disposto a dar mais uma chance. Aleluia, glória a Deus. Claramente citada a cristologia do livro. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada, nós temos que procurar entender onde Jesus está nesse livro, nessa passagem, no ensinamento aí, onde Jesus está. Porque toda a Bíblia aponta para quem, irmãos? Para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Não é isso? E nós temos que procurar encontrar Jesus no livro de Jonas. Onde nós encontramos Jesus no livro de Jonas? Aqui, ó. Claramente citada pelo Senhor Jesus. Sua ressurreição ao terceiro dia foi prefigurada na experiência de Jonas, que permaneceu por 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, sendo posteriormente devolvido à vida.
é o sinal que Jesus falou que ia dar ao povo, aquela geração, o sinal de Jonas, né? Por 3 dias e 3 noites no grande peixe. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Aprenderam um pouco sobre Jonas? Alguma pergunta a fazer, irmão? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Graças a Deus, 5 minutos faltando ainda para terminar. Se o Senhor permitir, irmãos, na próxima quarta-feira já vamos começar no primeiro capítulo e extrair lições para nós ali no primeiro capítulo do livro de Jonas, entendeu? Atualizar a mensagem para aplicarmos em nossas vidas. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui esta noite. Obrigado pelo que aprendemos hoje aqui, que essas palavras fiquem em nossos corações, que nos ajude a viver a Tua palavra, a fazer a Tua vontade, Senhor, a Te servir com amor, a amar o próximo, a amar o pecador e querer a conversão deles, ó Deus amado. Senhor, nos abençoe, se conosco, ó Deus. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe vocês.